Boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje, dia 27/2 de 2023, aula de número 8 de gestão de arquivos. Nós falamos bastante sobre como a gente deve fazer, né, para poder armazenar os documentos de forma segura. Nós temos falado bastante sobre esse tema durante esses dias. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o tempo, né, que cada documento aí deve ser guardado, deve ser armazenado. Bom, pelo menos uma parte desses documentos a gente vai estar falando para vocês. Outra parte vai depender um pouco das normas da empresa. Não existe uma regra padrão, no caso, para arquivar documentos. Às vezes tem uma empresa que arquiva por mais tempo, outras vai arquivar por menos tempo. A gente tem a legislação que existe um determinado prazo de tempo, mas nem sempre as empresas, né, vão fazer segundo a legislação. Às vezes eles vão arquivar por um tempo a mais, ou às vezes eles entendem que talvez pode arquivar um tempo a menos. Aí vai depender de cada empresa e vai depender das normas de cada empresa. Às vezes a gente fala para vocês, a gente passa uma informação e de repente as normas da empresa é diferente do que a gente passa, e aí as pessoas questionam, mas professor, lá na empresa que eu trabalho funciona assim, né? E aí às vezes questiona com a gente. Aí a gente fala, não, peraí, é porque as empresas, elas têm uma norma interna. Toda empresa tem uma norma interna estabelecida. Então pode ser que a norma de uma empresa é diferente da norma da outra. Então até nisso a gente tem que entender também, para a gente não criar um confronto de informações. Principalmente às vezes a gente trabalha na empresa A gente faz todo o processo de arquivamento, todo o processo de organização, de seleção, de separação, tempo, e de repente a gente vai para a empresa B, né? A gente sai da empresa A, vai trabalhar na empresa B. Como a gente já tem uma experiência nessa área, a gente vai ser contratado para trabalhar na mesma área. De repente eu chego lá na empresa B e as normas deles são diferentes das normas da empresa A. Então eu tenho que conhecer as normas pré-estabelecidas. Isso é muito importante para todo profissional e para toda a área de atuação. Então, vocês como profissionais, quando vocês trabalharem em uma determinada empresa e vocês saem dessa empresa para uma outra empresa, procure conhecer, né? Procure conhecer como que funciona, para vocês não ficarem quebrando cabeça ou tentando fazer o que fazia antes na empresa que vocês trabalhavam. Às vezes a gente quer levar aquela cultura da empresa A para a empresa B, e nem sempre dá certo, porque ali existe uma forma diferente, né, de trabalhar, e existem umas normas que são diferentes. Então as normas pré-estabelecidas são diferentes. Então a gente precisa conhecer essas normas de cada empresa que a gente vai trabalhando, para a gente atuar, né, segundo as normas da empresa. Eu posso até dar sugestões, né? Talvez eu trabalhava na empresa A, fazia ali uma determinada função e eu tinha uma forma de fazer mais fácil e mais ágil do que na empresa B. Eu posso muito bem dar a sugestão para os gestores da empresa e a gente tentar adequar, né, colocar isso daí para que talvez a gente consiga implantar isso na empresa B. Então são sugestões que a gente dá, não, também a gente não pode querer impor. Tem gestores que aceitam numa boa, né? Tem gestores que dizem, não, vamos continuar com as normas que já foram estabelecidas aqui, está dando certo, não vamos mexer em nada. É muito boa a sua ideia, mas, né, vamos esperar mais um tempo. Eles costumam dizer assim, não vamos mexer no que está dando certo, né? O que está dando certo não pode mexer. Então, às vezes, por mais que seja para melhorar, há aquela resistência de fazer mudanças, né? Principalmente nas normas da empresa. Mas aí eu vou passar para vocês, né, aqui algumas informações importantes referente ao tempo, relativa ao tempo de cada documentação, né? E
né? Só lembrando mais uma vez que existem normas em cada empresa e as normas podem ser diferentes. Cada empresa pode ter suas normas, é como se fosse um estatuto da empresa. Então ela tem ali a sua forma de trabalhar. E é diferente de uma empresa para outra. Dificilmente você vai encontrar de uma empresa para outra as normas iguais. Pode ser algumas coisas semelhantes, mas iguais não são. Então, é a empresa que tem que se adequar para atender às minhas necessidades? Não. Eu, como colaborador da empresa, tenho que me adequar à empresa que eu estou trabalhando. Não adianta eu querer trazer aquela cultura, né? Ah, eu vim da Bahia, eu vim do Norte, eu quero trazer minha cultura, aquilo que eu fazia lá, para fazer aqui no estado de Goiás. Eu quero que as pessoas aqui comam as mesmas comidas, se vestem do mesmo jeito. Fica meio difícil. É mais fácil as pessoas que vêm lá do norte para o estado de Goiás mudarem, né, se adequarem às pessoas do estado de Goiás, que ela tentar mudar a cabeça das pessoas. Isso dificilmente vai acontecer. Tem alguns que até perdem suas culturas, né? Fica aqui 2, 3 anos, já muda a forma de falar, a forma de vestir, já não tem mais nenhuma característica mais com o pessoal lá do norte, né? Quando volta para visitar os familiares, até acha meio estranho, fala, nossa, parece que eu não faço parte da mesma família, né? Mas tem outras pessoas que já preferem manter a sua cultura, né? Preferem se manter como aprendeu desde criança. E ele não vê essa necessidade de mudar a sua cultura. Ele pode até conseguir sobreviver da mesma forma, porém mudar as pessoas daqui é muito difícil, né? Falar, não, eu vim do norte, tem a minha cultura lá do norte, eu vou fazer os goianos, né, falarem como eu, se vestirem como eu. Às vezes não vai conseguir, da mesma forma os goianos, né? Sair do estado de Goiás, né? Os goianos que foram criados aqui. E aí vai lá pro norte, fala, não, vou mudar esse pessoal aqui do norte para ele ser igual o pessoal do Goiás. O povo aqui vai aprender a comer piqui. Não é fácil. Desculpa, pessoal. Então, agora na empresa, gente, a empresa é um pouco diferente, né, da gente conviver no meio da sociedade. A empresa existe as normas pré-estabelecidas e eu tenho, né, que me adequar às normas da empresa se eu quiser trabalhar na empresa. A partir do momento que eu vejo, que eu olho para uma determinada empresa e eu falo, não, essa empresa não serve para mim porque vai contra meus princípios e valores. É só um exemplo. Eu sou cristão. Se fosse para eu trabalhar numa empresa com venda de bebidas, eu simplesmente não iria, porque é contra os meus princípios. Né? A Ambev quer te contratar para trabalhar, para ser gestor lá na Ambev, ou para trabalhar com vendas, coordenador de vendas. Não vou, não vou, por quê? Porque lá vende bebidas. E como eu sou uma pessoa cristão que muitas vezes, né, a gente prega contra a bebida, que a bebida ela não traz benefício para a sua saúde, né? Muito pelo contrário, a bebida ela causa muitos problemas para a sua saúde, problemas financeiros, problemas familiares. Quantas famílias destruídas? Conheço muitas famílias destruídas por conta da bebida. O pessoal alcoólatra, né? E aí bate na esposa, bate nos filhos, muitas vezes deixa a família passar fome, necessidade, né? E aí o que que provoca tudo isso? A bebida. Então eu não posso trabalhar com bebida, porque é um princípio meu. Eu não vou. Ainda que seja para ganhar muito bem. Não vou fazer isso. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Fabiana. Sejam bem-vindas. Então existe essa questão de princípios e valores que nós preservamos, né? Então se você de repente vê um trabalho e aquele trabalho fere, né, os seus princípios e valores, automaticamente você vai rejeitar aquilo ali, porque não é bom para você. É lógico que eu não tenho nada contra, né, quem bebe, não. Eu tenho
muitos amigos que bebem, tenho muitos colegas que bebem, tem muitos colegas que fumam, mas eu entendo que a bebida faz mal, o cigarro faz mal, e eu não tenho, eu tenho comigo que eu não, eu tenho um princípio, tenho valores que são inegociáveis. Eu não vou vender cigarro, eu não vou vender bebida, porque eu sei que ela vai matar uma pessoa ali que está próximo de mim, está matando, né, está destruindo famílias, destruindo vidas. Então, para mim não faz sentido. Só estou citando esse exemplo, não estou dizendo que eu sou contra as pessoas que trabalham, não, nada a ver. Tem amigos meus que trabalham, que vendem, nada a ver. Só que eu não. Eu, particularmente, isso é um princípio meu, é um ponto de vista meu. E de repente vocês também têm alguns princípios e valores que, talvez para fazer determinado tipo de serviço, você vai dizer, não, esse serviço não serve para mim. E agora, quando a gente entra numa determinada empresa, né, se eu falo assim, não, eu não concordo muito com esse trabalho, mas eu vou entrar. A partir do momento que eu entro na empresa, eu tenho que dedicar. Eu tenho que ter dedicação com o meu trabalho. Eu tenho que entrar de cara. Uma vez eu fui convidado para trabalhar com o Rinode. Quantos de vocês aqui conhecem Rinode? Acho que poucas pessoas não conhecem, né? Rinode. Fui convidado para trabalhar com o Rinode, andei participando de algumas reuniões. Mas quando eu me aproximei um pouco mais dos produtos, que eu comecei a ver os produtos ali e tal, eu não me senti bem. Eu falei, não, eu não vou trabalhar com Rinode, eu não quero trabalhar com Rinode. Porque os produtos não têm a qualidade. Por exemplo, eles pregam que o produto é similar a um outro produto já existente, né? Eles não trazem nada novo. Eles trazem produtos similares a outros produtos já existentes, mas são produtos que não têm a mesma qualidade que os produtos que já existem, né? No caso dos perfumes, alguns desodorantes e etc. Então eu entendi que não era bom, era como se eu estivesse enganando o meu cliente. Tem umas empresas aí também de colchão ortopédico, faz bem para a coluna, né? E o pessoal vem com uma manobra dizendo que o colchão é maravilhoso e tal. Só que você compra o colchão e depois que você compra, você arrepende, porque ele não faz o milagre que eles dizem que fazem, né? Então já tive proposta de trabalhar com isso também. Eu disse, não, isso fere os meus princípios e valores, porque eu vou estar enganando as pessoas. Tem nada contra quem vende, quem compra, acho que compra quem quer, mas é uma coisa que fere meus princípios e valores, porque eu não acredito naquele milagre do colchão. Então, se eu não acredito, como que eu vou vender algo para alguém que nem eu compraria para mim? Eu até tentei trabalhar numa empresa. Eu trabalhei numa empresa de seguro durante 1 ano. Só que eu não acredito muito. Tanto é que eu nunca fiz seguro. Nunca fiz seguro de carro, moto, casa, nunca fiz seguro. Eu não acredito muito, porque é um valor muito alto que a gente investe num seguro e praticamente a gente não usa isso. É muito raro você usar isso. Lógico que pode acontecer, pode acontecer. Mas, né, o percentual de acidente que acontece é muito pequeno. Eu trabalhei numa empresa de seguro, nós tínhamos quase 800 carros em Rio Verde. Durante 2 anos, nenhum desses carros bateram. 800 carros. Nenhum bateu em 2 anos. Nenhum foi roubado em 2 anos. Quantos mil essa empresa de seguro ganhou com essa quantidade de carro? Então, assim, pode acontecer? Pode. Né? Eu tenho um carro desde 2008. Eu comprei o meu primeiro carro. Nunca precisei. Daí falar assim, não, você foi roubado? Não, nunca fui roubado. Nunca bati carro para precisar de seguro. Depender, os arranhões que eu tive em carro não compensava acionar um seguro para fazer reparos. Então, foram de 2008 para cá, foram muitos anos.
Então, se eu for colocar isso no papel, quanto eu teria pagado de seguro durante todos esses anos, seria um valor aí já quase o valor de um carro. Então, eu não vejo assim muita viabilidade. Não que eu seja contra, tá, gente? Não sou contra. Tem gente que tem muito medo, então ele faz o seguro, não tem nada contra. Mas como eu não acredito muito, né, e eu nunca fiz, eu não tive muito sucesso na venda de seguros. Então tem serviço que a gente parece que não é pra gente. Então não adianta, você vai entrar numa coisa, às vezes você vai entrar num serviço ali e aquilo não é a sua cara, você não, né? Então é melhor você procurar alguma coisa que você goste de fazer e você faça aquilo ali com excelência, porque não adianta também você ficar num lugar só para ganhar dinheiro. Não, a gente tem que trabalhar com excelência. Né? Tanto é que eu trabalhei com esse pessoal de seguro, eu me esforcei muito para trabalhar com excelência. Eu fiquei com eles um ano. Mas depois de um ano eu entendi que, mesmo eu lutando, me esforçando muito para fazer um trabalho ali com excelência, eu não conseguia atingir os meus objetivos. E aí foi onde eu preferi procurar outro emprego. Alguma coisa que eu pudesse fazer com excelência. Então é interessante isso, a gente fazer com excelência, não pelo dinheiro que nós recebemos, mas pelo caráter que nós temos. Voltando aqui para a nossa gestão de arquivos, né? Falamos muito aqui sobre. Deixa agora até fugiu o nome da memória aqui. Vamos lá. Arquivos, documentos contábeis por assunto e em ordem crescente. Bom, mesmo com o advento da nota fiscal eletrônica, né, a gente sabe que quando eu vendo uma mercadoria, eu imprimo a nota fiscal eletrônica e eu tenho esses arquivos no meu sistema. Porém, às vezes eu compro a mercadoria dos meus fornecedores e essa mercadoria vem, junto com essa mercadoria, as notas fiscais. As notas fiscais que provam que aquelas mercadorias, né, foram compras de forma regular, organizada. Então essas mercadorias entram no meu estabelecimento com notas fiscais. E eu tenho que pegar essas notas fiscais que eu recebo, né, dos meus fornecedores e guardar essas notas fiscais, porque pode ser que venha uma fiscalização no meu comércio e às vezes eles vão querer as notas fiscais dessas mercadorias que eu comprei. E eles vão dizer, cadê as notas dessas mercadorias? Se eu não tiver as notas, por exemplo, se eu perder uma nota dessa, como que eu vou apresentar para o fiscal? Como que eu vou justificar que a mercadoria não é uma mercadoria fria, né? Uma mercadoria sem nota fiscal? Então eu preciso ter as notas fiscais. Né? Aquelas que eu emito eu tenho no sistema, mas as que eu recebo dos fornecedores eu não tenho no sistema. Ela vem junto com a mercadoria, então tenho que guardar essas notas fiscais. E isso acontece, muitas pessoas perdem, né, essas notas fiscais e depois tem uma multa muito grande. No caso, mercadoria sem nota fiscal, no estado de São Paulo, só vou citar um exemplo aqui, são 50% do valor da mercadoria. Então, se a mercadoria custava R$ 100, você vai pagar 50 de multa. Se a mercadoria custava R$ 3.000, você vai pagar 1.500 de multa. Então é muito importante, né, essas notas fiscais, não perder essas notas fiscais, ter sempre as notas fiscais guardadas, né, de forma crescente, quer dizer, assim, em forma de crescente por data, né, que é o mais interessante. O problema é que, mesmo com as facilidades atuais do mundo digital, muitos gestores ainda se descuidam quando se lançam a arquivar documentos, como notas fiscais e e-mails enviados à Fazenda Pública, duplicatas, legislações, contratos e muito mais. Falha humana, né? As falhas humanas fazem com que as pessoas paguem multa, paguem juros, percam descontos. Então, a gente precisa ficar muito atento quanto a isso. Por isso, o armazenamento de documentos contábeis, sejam eles físicos ou de forma digital, deve ser feito por assunto, tipo DRE, fluxo de caixa, balanços patrimoniais, notas fiscais,
e assim por diante. Então nós temos aqui vários títulos, né? Nós temos as DRS, nós temos o fluxo de caixa, os balanços patrimoniais e notas fiscais. Então, se eu tenho lá na minha pasta, ou caixa, ou gaveteiro, eu já vou colocar notas fiscais, né? E lá eu vou separar essas notas fiscais, vou colocar em ordem crescente por data, para facilitar se eu precisar buscar, né, encontrar essas notas fiscais. Bom, vamos aqui. No caso de ação, no caso da ação de arquivar documentos físicos, é recomendável também dar preferência a involucros transparentes para facilitar ainda mais a identificação. Esses involucros transparentes ajudam muito, né? Você pode colocar ele dentro, pode comprar uma pasta, né, com os involucros, e aí você coloca dentro, né, da pasta com os involucros, aí ele fica guardado e você consegue visualizar. Então, você não precisa pegar tipo todas as notas na sua mão e ficar passando uma por uma. Você vai passando ali as páginas da pasta e você consegue encontrar. E como vai estar na sequência, fica mais fácil ainda, né? Se tiver bem organizado. Evite-se de desfazer de documentos relativos à aquisição de imóveis antes de ter a escritura. Isso aqui é muito importante. Tem gente que vai lá, compra um imóvel, passa um contrato de compra e venda, e aí ele vai fazer o trâmite da escritura, e de repente ele joga aquele contrato fora antes do trâmite da escritura ficar pronta. Isso é um problema muito sério, porque pode ser que no meio desse processo a pessoa que está te vendendo esse imóvel venha a falecer. Como que você vai provar que essa pessoa te vendeu esse imóvel? Né? Às vezes, até você provar, você vai sofrer ali, às vezes, consequências. Às vezes, os herdeiros bloqueiam a transição dessa escritura. De repente, você já pagou esse imóvel. Então, assim, são muitos os problemas que pode acontecer se você perder esse contrato. Então é importante guardar os contratos até pegar a escritura para não ter, né, nenhum tipo de problema quanto a essas questões que eu citei anteriormente. Quaisquer documentos ligados à aquisição de imóveis devem ser arquivados até a data de lavratura e de registro imobiliário da escritura. Sempre muito importante. Escritura é sempre muito importante a gente ter uma escritura, mas de repente a gente compra um imóvel, esse imóvel é financiado, então ele sai num contrato, às vezes esse imóvel ainda não tem escritura, está dependendo de uma averbação municipal, às vezes está dependendo de um documento da prefeitura, está dependendo de outros documentos, e aí você faz o contrato de compra e venda, guarda esse contrato até o final. Né? Quando você pegar a escritura na sua mão, que você tiver certeza do negócio, tudo fechado, tudo bonitinho, escritura registrada, aí você pode desfazer dos contratos. A guarda desses arquivos é importante porque funciona como uma forma de precaução quanto a potenciais pendências documentais que possam surgir. O ideal é arquivar documentos imobiliários permanente, mas, se não for possível, não se desfaça nada antes das mãos a escritura, antes de ter nas mãos a escritura. Pode acontecer também desse imóvel ter algumas despesas referente a multas, referente a impostos atrasados, referente a talão de energia, talão de água. E aí, se você não tem um contrato para provar que você comprou o imóvel, que o imóvel passou a ser seu a partir da data tal, e que essas pendências era responsabilidade de quem te vendeu esse imóvel, como que você vai provar isso se você não tem um contrato nas mãos? Né? Porque lá no contrato existe uma cláusula dizendo que todas as despesas referentes àquele imóvel antes daquela data, né, ali é do vendedor e após aquela data é do comprador. Então, todas as despesas após a data de aquisição ou de assinatura do contrato agora passa a ser
do comprador, mas as despesas anteriores ao contrato, né, são do vendedor. Ele tem que assumir a responsabilidade, porque às vezes você não faz uma pesquisa e de repente tem R$ 3.000 de energia atrasada, tem R$ 2.000 de água, tem multa por impostos, tem multa por religação de energia inadequada. Então, assim, né, a responsabilidade de quem fez esse tipo de... causou nesse tipo de problema. Então, a gente tem que estar atento a isso. E toda vez que vocês forem comprar um imóvel, né, o que eu costumo sugerir é que vocês façam uma busca sobre esse imóvel. O primeiro passo é lá no registro de imóveis. Vai no cartório de registro de imóveis, pesquisa sobre o imóvel, se ele existe, se a escritura está no nome da pessoa que está te vendendo, né? Se o imóvel está ok, CPF da pessoa que está te vendendo o imóvel, verifica se consta, se está tudo ok, se realmente o imóvel é daquela pessoa, se não existe nenhum bloqueio judicial em cima daquele imóvel para poder impedir a transição da escritura ou o registro da escritura lá na frente. Então é sempre importante verificar isso aí antes de você fechar negócio, antes de você pagar esse imóvel. Verifica primeiro como está a situação do imóvel, questão de água, né, questão de luz. Verifica porque pode acontecer de ter algumas coisas atrasadas aí, depois isso ficar para você, né, essa dor de cabeça. E aí você vai ter que resolver esse problema e é muito difícil, é muito complicado, porque traz despesas, e sabe lá onde isso vai parar. Crie uma tabela de temporalidade para arquivar corretamente os seus documentos. Essa tabela de temporalidade é aquela tabela que eu disse a vocês, que é a questão do tempo de cada documento, né? Então, cada documento deve ser arquivado quanto tempo. Quanto tempo eu posso jogar esses documentos fora. Então, como eu disse a vocês, existe uma norma para cada empresa, uma norma pré-estabelecida. Você vai fazer essa tabela de temporalidade dentro das normas da empresa. Se a empresa, dentro das normas da empresa, é 1 ano, você vai criar essa tabela com 1 ano na temporalidade. Se são 2 anos, você faz segundo as normas da empresa. A tabela de temporalidade delineia o tempo de arquivamento de cada tipo de documento, evitando que os funcionários se desfaçam dos recibos, duplicatas e contratos antes do prazo devido. Esse instrumento é importante porque chama a atenção dos colaboradores para a necessidade de arquivar documentos de acordo com a legislação vigente. Confira alguns dos períodos de guarda obrigatórios. Como eu disse a vocês, existe uma legislação, só que nem todas as empresas nem fazem conforme a legislação. Tem algumas empresas que às vezes têm a norma um pouco diferente da legislação. Então é importante a gente verificar isso aí antes de tomar uma decisão. Nós temos aqui alguns documentos importantes, né, e o tempo que esses documentos precisam ser guardados. Aqui nós temos o primeiro, o acordo de compensação de horas, 5 anos. Isso aqui é de acordo com a legislação. Tá? Carta de pedido de demissão, 5 anos. Comunicação de acidente de trabalho, CAT, 10 anos. Confins, 5 anos. Comprovantes de pagamento de tributo da Previdência Social, 30 anos. Documentos de RH como recibo, 13º salário, comprovantes de férias, folha de pagamento, recibo de salários, termo de rescisão, 10 anos. Então, aqui nós, dentro da legislação, nós temos que guardar esses documentos por esse determinado prazo de tempo. Então, dentro da legislação. Agora, a empresa pode guardar um pouco mais de tempo, né? De repente a empresa ali, principalmente algum colaborador que às vezes tem algum processo contra a empresa e esse processo está na justiça
e aí essa documentação provavelmente terá que ser guardada por um tempo a mais. Às vezes existe na justiça também alguns processos, né, que não são de um colaborador, mas de um grupo de colaboradores reivindicando alguma situação dentro da empresa. Muitas vezes eles querem reduzir o vale alimentação, o pessoal entra na justiça ali em conjunto, 100, 200 funcionários, pedindo para não reduzir ou para melhorar. Então, existem ações judiciais e aí esses documentos terão que ser guardados por um pouco mais de tempo. Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Bom, então nós vamos encerrar a nossa aulinha de hoje. Por enquanto é só, amanhã a gente retorna aqui novamente. Amanhã eu vou passar uma atividadezinha avaliativa para vocês e depois a gente vai ter mais uma aula para a gente encerrar sobre gestão de arquivos, certo? Então amanhã, né, a gente vai ter amanhã a gente vai ter a nossa aula aqui, nossa aula online, e logo após a aula eu vou estar passando uma atividade para vocês. Vai ser uma aula mais explicativa, né, mais orientativa, e depois, após a aula, eu vou estar trazendo uma atividade para vocês, e aí a gente já vai praticamente tirar as nossas dúvidas, né, os nossos questionamentos na próxima aula. Então amanhã atividade, na próxima aula a gente já faz o encerramento, a gente traz aqui as considerações finais, a gente tira as dúvidas, a gente faz uma aula de reforço, relembrando aí dos pontos mais importantes dentro da gestão de arquivos, e depois a gente já vai iniciar relacionamento interpessoal, não, informática, módulo de informática, melhor dizendo. Certo, pessoal? Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela participação e até amanhã.